Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Ainda estou um pouquinho rouco, peço perdão a vocês. SPFC arretado em mais um vídeo aqui do canal. E hoje, né, depois de um tempo desse jogo ter ocorrido, para falar do pós-jogo Curitiba 1, São Paulo 1. Aí, se você está chegando no canal agora, eu peço para você se inscrever, compartilhar com seus amigos. A gente começa falando justamente da impressão dessa partida, onde o São Paulo faz uma partida muito regular, né, de regular para ruim. Até em função do primeiro tempo que não foi bom, né, e do segundo tempo que aí ele melhora um pouco. Então, na média, o São Paulo faz uma partida bem regular, mas pelo menos consegue esse empate. E é para você entender, né, você já está acostumado, a gente bota a escalação aqui, que o São Paulo entrou, e essa escalação dá para entender um pouco de como foi o jogo, né, e comparar com o pré-jogo que a gente fez. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, se você tiver possibilidade de dar uma olhada lá rápido. Inclusive, esse pré-jogo está sendo o vídeo, né, mais visualizado aqui do canal, passando aí de 700 visualizações, que é uma coisa muito boa para o canal. Eu agradeço a todos que viram. E aí você dá uma comparada. Então, baseado nessa escalação, né, o Dorival entra com o Rafael, mais uma vez que garante o resultado. A gente já falou isso no outro jogo. Goleiro de time grande, né, alguns colegas até falam isso aqui no canal, né, ele consegue um resultado, pelo menos um empate, quando o time não joga bem fora. Falei isso no último jogo. E a vitória também quando o time está em casa e consegue pelo menos um gol. Exemplo disso é justamente esse jogo contra o Curitiba e o de vitória contra o América Mineiro. Se não fosse o Rafael, o São Paulo não tinha vencido. E aí a linha de zaga começa com Beraldo, Diego Costa, tem que botar Diego Costa mesmo, descansou o Arboleda e não pode deixar para Diego Costa entrar sem ritmo nas fases, por exemplo, finais da Sul-Americana. Então acertou o Dorival. Na lateral direita, Rai Ramos. Na esquerda, Caio Paulista. Aí eu acho que Dorival errou, né? É como eu falei também, se não der mais rodagem para o Patrick Lanza, você vai acabar precisando dele também em fases decisivas. E no meio, Dorival também erra, entra com o Luan e com o Pablo Maia, né, dois jogadores muito travados, né, muito sem mobilidade do São Paulo, muito lento. E não é a primeira vez que ele faz isso. Contra o Botafogo foi isso também. Aí eu pergunto a vocês, alguma coisa diferente de o Rogério Ceni, de insistir numa escalação e de jogadores na posição que não funciona? Não. Então você vai ver que eu vou comparar muito aqui com o Rogério Ceni, principalmente nesse parte do primeiro tempo. E aí no meio ele bota As na direita, As na esquerda, Rato na direita, que merecia estar aí em titular. Na frente, Luciano e Nestor. Não entendi Nestor, né, como fosse esse segundo homem, entrando mais na área. Ou seja, colocou o cara na posição errada. Aí eu pergunto, alguma coisa diferente do Rogério Ceni, o que o Dorival fez? Não. E aí, em função disso, o São Paulo começa o jogo. Não dá nem para falar muito do primeiro tempo, que até os quase 20 minutos o São Paulo não faz nada. De bom, né? A única coisa que o São Paulo faz é conseguir levar um gol do Curitiba. E eu vou deixar aqui o link dos melhores lances, que o gol sai assim, o jogo bate um lateral, no mesmo quadro você vê que o cara entra no meio, tá o Luan e o Pablo Maia, e nenhum dos dois faz nada. O cara ainda domina, dá um toque na frente, chuta e faz o gol. Então assim, mais uma vez entra o Luan, não consegue marcar, não consegue jogar bem, e o Pablo junto com o Pablo Maia. Depois disso, não dá nem para dizer que São Paulo melhora, porque o Curitiba recua muito. Então o São Paulo tem uma chance de falta com o Rato, que o goleiro defende tranquilo. Aí depois tem outra chance com o Luciano saindo da área, porque o Luciano não se sente confortável sendo a referência. Ele consegue dar um chute, o goleiro faz uma boa defesa. E depois de lance, né, importante aí, só tem o Nestor. Numa jogada trabalhada, já perto dos 30. Ele faz uma finta e dá um tapa, a bola vai na trave. Aí na transmissão, o Ricardinho falou... Ricardinho, né, que foi muito melhor jogador que o Nestor, falou, ele tirou do goleiro, mas teve azar. Não é azar, pessoal, é qualidade. Essa bola, imagina, se fosse o Pedro, onde é que essa bola ia parar? Dentro das redes. Se fosse o Arrascaeta, essa bola ia dentro da rede. Você pode dizer, o Flamengo, tal, vamos dizer, não vejo. Então vamos pegar aqui mais próximo. Se fosse o Dudu, como ele já fez contra o São Paulo, era um tapa, isso era gol. E se a gente for mais fundo ainda, se fosse o Marcos Paulo, eu pensei, não, será que o Marcos Paulo não guardaria essa bola? Porque é isso que eu falei, é o cara na posição errada. Além da deficiência que a gente fala do Nestor no quesito, perdão, no quesito finalização. E aí o São Paulo
na própria coletiva do Dorival ele fala, não consegue entrar nesse último terço aí. Contra o Ituano, o São Paulo entrou muito nessa última linha do Ituano, mas chegava lá e errava na finalização. Nesse jogo nem conseguiu entrar nessa última linha do Curitiba. E por final, o São Paulo ainda quase leva um gol. Eu fico imaginando, quando você tem dois volantes marcador, como você tem a zaga, os dois zagueiros, ainda os laterais que não saíram muito, e você pega um contra-ataque que o cara sai sozinho no final do primeiro tempo, chuta e o goleiro Rafael defende, como eu falei, garantindo o resultado, porque se sai 2-0 aí, acaba. Vai para o segundo tempo, São Paulo começa muito mal, aí o Curitiba já tem outra chance muito parecida, o Aleph Manga, né? Vai de novo, entra, chuta, dessa vez mais fácil o Rafael defende, e aí ele substitui, né? Ele tinha, falando sobre as sugestões, ele coloca Rafinha, no lugar do Ray Ramos, que para mim nem fez uma partida tão ruim, né? Ele chegou, deu 2 chutes, foi muito longe os chutes, mas defendeu bem ali na parte dele, mas ele tira também o Luan, que foi muito mal, e bota o Marcos Paulo. E aí eu tava vendo, não tava nem assistindo muito o jogo, né, depois desse lance, mas eu ouvi o cara falar, botou Rafinha da sustentação para liberar o Caio Paulista. Aí eu pergunto, o Rafinha não tinha, até os 10 minutos, não tinha passado no meio campo no segundo tempo. Era como se fosse um terceiro zagueiro. Alguma coisa diferente do Rogério? Não dá. Mais outra vez, e Caio Paulista, como lateral esquerdo, não funciona. Teve uma jogada que ele correu lá, quando correu tinha 3 caras na frente dele, né? Aí ele deu um toquinho de calcanhar totalmente ridículo, para trás, enfim, não avançou nada, insistindo em Caio Paulista. Eu falo, mais uma vez, alguma coisa diferente do Rogério Ceni? Não. E aí o São Paulo não cria nada. Quando começa a criar, é quando o Rafinha passa do meio campo, né? Teve uma bola lá que ele passou lá e deu puxou a marcação, o Rato chuta, o goleiro defende. Outra jogada também, a mesma coisa, o Rato começa a aparecer, faz um cruzamento, o Marcos Paulo ajeita de cabeça, mas o Luciano não consegue cabecear. E na própria transmissão, aí o Caio fala, né, pô, agora o São Paulo melhorou com essa dobradinha aí de Rato e Caio e Rafinha. Só que com um minuto que o Caio falou, o que é que o Dorival faz? Tira o Elton Rato. Alguma coisa diferente do Rogério? Não, nada diferente do Rogério, pelo menos nessa partida. E aí depois ele bota Juan também. Você vê que o cara que entra, que é da posição, ele consegue. Juan é mais forte, né? Consegue fazer toda essa parede. Né? Não é tão fácil tirar a bola dele, não é um jogador que vai decidir, mas consegue segurar a bola, tocar, enfim. E quando ele tirou o Rato, né? Só foi tirar o Nestor e colocar o Juan há muito tempo. Aí eu pergunto a vocês, mais uma vez, se o Rogério era pardal em botar jogadores em outra posição, se o Rogério era burro de insistir em Nestor, o Dorival é um jumento, porque ele viu todos esses jogos do São Paulo, ele tá acompanhando. E Nestor, gente, eu botei até aí na capa, só falta ele jogar de goleiro, porque ele joga na ponta, joga na outra ponta, e não constrói nada. Se você for olhar, o Nestor não fez um gol ainda nesses 3 jogos do Dorival, o Nestor, eu acho que nem deu assistência, e tá jogando sempre com o Dorival. Então eu não sei o que acontece. Para mim, assim como o Rogério mais uma vez, tem alguma coisa diferente? Não. No Rogério era Mendes, que não, para mim não via ele como titular. No caso aí do São Paulo é o Nestor. Não vejo ele como titular nesse time do Dorival. Mas o São Paulo, né, e quando tira esses jogadores, eles não melhoram, né? Fica ali até os 30 e pouco. E aí entra o Gabriel Neves, pessoal. Eu vou falar uma coisa para você. O Gabriel Neves, quando ele entrou, na primeira bola que ele pegou, ele começa ali como primeiro volante, tocando a uns 2 metros da meia-lua do time do Curitiba. Então é um jogador que joga para frente, não tem medo de tocar essa bola na frente, mesmo como primeiro volante, porque ele sabe da qualidade dele. Diferente do Luan, que fica tocando a bola atrás da linha do zagueiro, e do Pablo Maia, que fica tocando ali no meio. E é muito interessante ver isso, assim, em termos de modelo de jogo, como o Luan, né, ele se encaixava não na formação, mas no modelo do jogo do Rogério, né? Quando entrava sempre melhorava. No do Dorival ele não se encaixa. E como o Michel Araújo, que entrou no lugar do Rato, que também não fez nada, como ele se encaixava no modelo do jogo de Rogério, mais que ele fez na esquerda, na direita, mas é um cara que tem mais essa parte física, né? Então ele se encaixava, e no do Dorival ele não se encaixa. E aí, ali por parte dos 35, o Caio Paulista faz uma jogada, né, faz uma finta, aí você vai dizer, pô, o Caio Paulista, você comentando aí que não jogou bem, só que veja a posição dele, né, posição quase ali no meio, como um ponta, num contra um, não com 3 caras na frente, não com um lateral na frente, com um meia que volta,
com o volante na frente, que é o que faz quando ele está como lateral. Aí ele faz essa finta e joga pro Marcos Paulo, o Marcos Paulo dá um tapa, desvia e vai pro gol. E aí ele sai fazendo até assim, porque, cara, é um cara que tem que jogar. Se você tem que dar, se tem condições de jogar os 45 minutos, bota nos 45 minutos iniciais. Ele, Rafinha, Gabriel Neves. Esse foi o grande erro do Rival, que mudou no intervalo, corrigiu, parabéns, mas não podemos deixar de criticar. Né? Corrigiu o erro, mas errou do mesmo jeito, como eu falei, várias coisas aí, do mesmo jeito do Rogério. E aí no final o Coritiba ainda aperta, tem um chute do Aleph Manga, faz ótima defesa também, o Rafael mais uma vez, e acaba que a gente garante esse empate de 1-1. E já falando das atuações, né? É muito simples. Para mim, o melhor jogador do São Paulo, Rafael, garantiu mais uma vez esse 1 ponto. Na zaga, o melhor Beraldo, principalmente nesse finalzinho aí, o pessoal cruzando, ele fazendo as vezes do Arboleda, tirando de cabeça, tirando de pé. Quem não foi bem, Caio Paulista. O Caio Paulista é como se você tivesse guardado as proporções, uma Ferrari ali, toda montada com o motor de um Fusca, né, na lateral. Então não vai bem. No meio, se considerarmos ali o Nestor para frente, no meio o pior foi o Luan, o melhor Gabriel Neves, em 10 minutos chegou e bota ordem na casa, no ataque a mesma coisa. O pior, considera o Nestor, e quem foi o melhor, o Marcos Paulo, que entrou em 10 minutos e fez o gol. Simples. Então assim o São Paulo consegue empate. É importante eu trazer uma coisa aqui para finalizar, né? Por mais que a gente fale aqui, critica o Dorival, é muito poucos jogos, né? É muito poucos jogos do Dorival. Então não dá para fazer uma análise. Só que eu vi programas e até esportivos, né? Caras especialistas, eu sempre falo isso. E alguns companheiros aqui falando que Dorival mudou a cara do São Paulo. Bem, se for essa cara aí, para mim é a cara do Rogério Ceni. Não vai dar para falar isso com esse jogo. Então assim, é muito cedo para falar isso. O Dorival tem muita coisa para consertar. Ele falou na coletiva. As coletivas do Dorival são serenas e ele é bom que ele vê o que a gente está vendo. Que não foi bem no primeiro tempo, que faltou isso, mais profundidade, né? Entrar dentro da área, tocar mais ali, aparecer, chegar nesse último terço, ele falou. Então assim, tem muito tempo, precisa de tempo. Não é como o pessoal fica modinha aí que chegou, mudou a cara de São Paulo. Não. Vamos com calma. Até porque, como eu falo nisso, dos 45 pontos que a gente só fez 4. De 9 a gente fez 4. Eu estava fazendo essa análise aí, né? O São Paulo poderia ter empatado com o Botafogo, não empatou. Ganhou do América meio normal. E eu acho que esse jogo com o Curitiba era aquele jogo que é para ficar ali no 0x0 e de repente o São Paulo conseguia fazer um gol. Então, num cenário super positivo, o São Paulo tinha 7 pontos de 9. De 9, né? Hoje a gente tem 3 pontos, 4 pontos de 9. Então, assim, se a gente olhar a tabela da gente, não são times que a gente pegou, são times fortes, né? São times que vai brigar por rebaixamento. Não o Botafogo, que eu acho que tem um elenco melhor e vai crescer e tá bem até aí. Pode até ser líder se ganhar hoje. Mas a questão é que, assim, a briga da gente, seja com Dorival, quem for, seja mudou a cara, ainda é o rebaixamento. Beleza? Então, e para finalizar aqui, a gente dando um parênteses aqui, né, pulando para outra parte, o São Paulo feminino, é bom a gente falar também. Eu botei um short, São Paulo feminino pelo Brasileiro 2023, vence o Palmeiras, uma vitória super importante, 1-0, eu assisti um pouco desse jogo, vou trazer mais aqui do futebol feminino, né, é importante falar também, né, o primeiro tempo o São Paulo, o Palmeiras jogou até melhor, e o segundo também, depois eu estava vendo os lances, também jogou melhor, mas é aquela coisa que eu disse, São Paulo foi lá, num lance da Fê Palermo, eu até botei aí, não conheço, vou começar a conhecer o time feminino, né, numa saída, pressionou, né, que a gente sempre fala também no masculino, pressionou, depois entra dentro da área, como o meia deve fazer, como o Nestor deveria fazer, entra, chuta, o goleiro faz uma defesa, bate na zagueira e é o gol. Então o São Paulo vence por 1-0, bom porque o São Paulo estava na 9ª colocação, agora se aproxima do pessoal de cima, né, e ganha moral, porque é uma vitória no Aliança, né, que contra o Palmeiras, que é um time forte e tal, e para a sequência do campeonato. Então esperamos que a partir daí venha a melhora para esse time feminino e que possa ficar ali em cima brigando por essas posições, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Se gostarem do vídeo, se curtam, aí compartilhe com os amigos, com familiares, né? Para que o canal sempre crescendo e falando do São Paulo feminino e masculino também, tá bom? Um excelente domingo para vocês.